Fala pessoal, e esse provimento 141, estão estudando ele? Ó, antes de ontem, salvo engano, ou foi antes de ontem, não lembro, acho que foi dia 21. Dia 21 eles lançaram o provimento 141 do CNJ. Para que ele serve? Ele serve para alterar o provimento 37. Por que vão alterar o provimento 37? Porque alteraram o provimento 37. Porque a Lei 14.382 trouxe alguns termos sobre a união estável que estavam sem regulamentação. É o que acontece. Ajuizaram uma ação, um pedido de providência no CNJ, falaram, CNJ, regulamenta isso aí, porque senão não dá. Quais foram esses termos? Dois principais. Termo declaratório e certificação eletrônica. Aí o CNJ aproveitou que estava mexendo no provimento 37, né, com a edição do provimento 141, e alterou um montão de coisa, além do que, ao meu ver, além do que devia. Mas, então, bora lá. O provimento 37 ele ficou dividido em três partes. Ele fala da união estável, depois fala do regime de bens na união estável, conversão de regime de bens em união estável, e depois fala sobre regime de bens, esqueci aqui, conversão da união estável em casamento. Isso aí estava precisando de uma regulamentação mesmo, estava ficando a cargo dos estados. Então bora lá falar sobre união estável. Vamos trazer por pontos. Primeiro, união estável todo mundo já sabe, só foi ressaltado lá, primeiro ponto, facultativa, o registro. Seu registro é facultativo. Se trata de uma situação de fato. Convivência contínua, pública e duradoura com o objetivo de constituir família. Isso é uma situação de fato, você não precisa de registro. O registro é só para controle e para efeitos perante terceiros, claro. Quais são os títulos que podem ir a registro? Isso no RCPN, né, que a gente está falando, Registro Civil de Pessoas Naturais. A gente tem a sentença judicial, sempre foi, né? A escritura pública, com declaratório de união estável, e agora um instrumento chamado termo declaratório. Esse instrumento a gente vai falar dele mais daqui a pouco. Por enquanto só vamos gravar que foi criado esse instrumento novo, termo declaratório. Segundo ponto aqui que o provimento trata. Todo mundo já sabia que união estável, quando você ia registrar, você não conseguia colocar data de início e de fim. Salvo a questão da decisão judicial que já consta, né, o tempo de convivência dos companheiros. Aí como é que ficou agora? Agora a gente pode ter início e fim com 3 pontos. Primeiro ponto, a sentença, que já fala do tempo de convivência. A escritura pública, seja de dissolução ou de declaração de união estável, que conste como data de início da união estável a data da lavratura da escritura pública, mas os companheiros eles devem declarar isso expressamente também. E um terceiro ponto agora, que é o termo trazido aí pela 14382, que é a certificação eletrônica, que de eletrônica não tem nada, né? Isso a gente vai ver mais pra frente. Aqueles pontos que padrões ainda continuam, né? Se tem filho menor, incapaz, né, ou nascituro, o judicial. O cartório não vai resolver isso aí. Outro ponto também é que não cabe representação. Você não pode ser representado pelo seu tutor ou curador, assim como no casamento. Você não pode, seu curador não pode chegar lá e falar, não, eu quero que ele esteja em união estável. Claro que você pode ser representado por procuração, mas com tutor e curador não existe. Quanto ao registro, a gente mantém aquele ponto lá, que você não precisa registrar a declaração, né? Vou falar Constituição, mas é a declaração da união estável para você poder registrar a dissolução. Você pode só chegar lá, eu quero pôr fim a uma união estável, vou dissolvê-la, então vou registrar uma dissolução. Salvo se for por sentença judicial e a sentença judicial constar o tempo de duração da união estável. Se a sentença judicial fala que a união estável começou em, sei lá, dia 1º do mês 1 de 2015 e terminou no mês 1 de 2018, você vai ter que efetuar o registro da declaração da sentença e depois a dissolução. Você não pode simplesmente ir lá e dissolver. E por óbvio, se você for registrar a dissolução da união estável, é um ato de registro. Agora, se já haver um registro pretérito dessa união estável, se você for
for levar ao cartório, vai ser um ato de averbação. Você vai averbar no registro. Por fim, quanto à união estável especificamente falando, tem a questão das pessoas casadas. Não pode, padrão sempre foi assim, não pode pessoas casadas nem separadas de fato. Você tem que ser separado judicialmente. Tem que ser judicialmente. E, como toda regra tem sua exceção, tem como sim entrar conviver em união estável pessoas casadas. Como? Por sentença judicial. Só que essa sentença judicial tem que estar transitada em julgado. Ela não pode ser liminar, ela não pode estar passível de recurso, ela tem que estar no seu trânsito em julgado. Aí o cartório pode registrar. Agora vamos falar aqui da união estável estrangeira. Como é que funciona? Para registrar uma união estável estrangeira, por óbvio, um dos cônjuges tem que ser brasileiro. Não tem para que dois estrangeiros chegarem aqui e registrar uma união estável estrangeira. Só que o que acontece? A nossa união estável é aquela união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Ele é um instituto que ele é uma situação de fato. Em alguns outros países existe essa união estável, só que existem países também que não adotam essa união estável. Existe algum mora uxória, né, que eles chamam, mas que não é a nossa união estável. Então, para registrá-la, a gente precisa de um requisito, que ela seja a nossa união estável. Primeiro, tem que ter um dos cônjuges brasileiro. Segundo requisito, tem que ser a nossa união estável. Como é que a gente vai entender que é a nossa união estável? Um juiz vai ter que declarar isso, ele vai olhar os institutos e declarar, ou o próprio título da união estável vai ter que dizer expressamente que tem essa equivalência com a nossa união estável brasileira, entendeu? E por fim, os documentos estrangeiros normalmente vão para a RTD. Como a gente já vai registrar isso aqui no RCP, não precisa ir para a RTD. Mas, claro, tem que ter o apostilamento, a legalização e também tem que ter a tradução juramentada. Não dá para chegar lá no RCP em outra língua, né? Finalizamos aqui a união estável. Vamos falar daquele termo declaratório. Você lembra que um dos títulos é o termo declaratório, não um título para registro. Temos a sentença, a escritura pública e agora esse novo termo declaratório que a 14382 trouxe, mas não falou nada, só falou. Você pode ter esse termo declaratório. Aí essa regulamentação veio para explicar, né, o que é esse termo declaratório. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma escritura pública feita no RCPN. O pessoal de São Paulo já entende muito dessa área, porque o RCPN lá, ele acumula algumas funções de notas. Faz procuração, autenticação, enfim, reconhecimento de firma. Mas, para quem não é de São Paulo, isso não é comum. E agora a gente vai ter esse termo declaratório no RCPN. Chegar lá no RCPN que você quiser e fazer um termo declaratório falando que você convive em união estável. A gente precisa entender que são dois passos diferentes. Existe o termo declaratório e o registro. São duas etapas diferentes. Então, por isso que você pode fazer esse termo declaratório em qualquer lugar. É como se fosse uma escritura pública. E depois você leva a registro. Seja pessoalmente, seja via centrais, a CRC Nacional, mas são duas etapas diferentes. E por óbvio, o registro no livro E. Então vai ter que ser no cartório de primeiro ofício, né? O RCPN de primeiro ofício. O da sede. Como é que vão funcionar os emolumentos? Até os estados e o DF editarem normas sobre os emolumentos. Os emolumentos, se for fazer o termo sem regime de bens, vai ser o 50% do valor de uma habilitação de casamento. Se tiver a partilha de bens, o regime de bens vai ser correspondente à escritura pública equivalente, né? Esse, então, foi o termo declaratório, o novo título trazido aí pela 14382. Só que a 14382 também trouxe outro instituto, um instituto chamado Certificação Eletrônica. O que é esse instituto? Que de eletrônico não tem nada, né? Não sei por que ficou esse nome aí que a 14382 quis chamar, mas bora lá. As escrituras públicas, vocês lembram que a gente falou aí? As escrituras públicas não, as uniões estáveis, agora saiu, tendem a não ter data de início e de fim registradas. Salvo as nossas exceções lá, sentença judicial, escritura pública na hora da lavratura coincidir com a mesma data da união estável.
mas elas tendem a não ter. Certificação eletrônica é um processo, é um procedimento que o RCPN realiza para descobrir e para ver qual que é essa data de início ou de fim, para poder fazer constar no registro de união estável. Como é que funciona? Ele vai colher as provas, ele vai chamar testemunhas, vai ouvir os declarantes, vai entrevistá-los, vai colher provas que quiser e vai decidir qual que é a data, conforme o que foi anunciado, e vai certificar. O nome ficou certificação eletrônica porque dá para fazer isso de forma eletrônica também. Mas isso aí, as provas presencialmente mesmo, não precisa ser eletrônico. Ele pode não querer certificar nenhuma data, achar que as provas não foram suficientes para estabelecer alguma data de início ou de fim. Com isso, ele vai fazer uma decisão fundamentada e, decidindo que não coube, que não dá para estipular uma data, cabe o processo de dúvida normal, suscitação de dúvida para o juiz corregedor. Agora, só mais 2 pontos. Terminando aqui. Temos agora a conversão da união estável em casamento. Isso aí estava pendência de regulamentação pelo CNJ. Muitos estados já tinham regulamentado, porque a lei fala a lei irá facilitar a conversão da união estável em casamento. Tá, mas e aí? O que é essa facilidade? Aí o CNJ trouxe um pouco de regulamentação sobre isso. Então vamos lá, trazer alguns pontos. Primeiro, são os requisitos do casamento. Mas também vai constar a questão de, já que era uma união estável antes, vai constar se tiver a data de início, qual era o regime de bens que eles conviviam e tudo. Você pode alterar o regime de bens, fazendo um pacto antinupcial, como se um casamento fosse. Que assim o é, né? E aquela questão do regime de separação obrigatória, tanto para o de 70 anos quanto para a questão das causas suspensivas do casamento, elas se aplicam na data da união estável. Ou seja, eu em 2015 comecei uma união estável. Tenho 69 anos. Agora em 2023 eu quero converter essa união estável em casamento. Na data da união estável eu ainda tinha 69 anos, eu não tinha 70. Então, quando eu vou converter essa união estável em casamento, eu não vou precisar da separação obrigatória, mesmo eu tendo mais de 70 anos. O mesmo ocorre com as causas suspensivas. A gente olha a data de início da união estável e não a data da conversão em casamento. Por fim, aqui, ele fala também da questão do falecimento. Se a pessoa vem a falecer nesse período aí de conversão de união estável em casamento, se os documentos estiverem todos conformes e a sua vontade tenha sido manifestada, o procedimento continua. A união estável vai se tornar casamento. Agora a gente vai entrar num tema nebuloso, que é o tema de alteração, por fim, para finalizar aqui, alteração de regime de bens na união estável. O Brasil sempre pendeu para o lado da imutabilidade do regime de bens. Ou seja, casou em um regime de bens, fica nesse regime de bens. União estável é a mesma coisa. Entrou em uma união estável com regime de bens, fica nesse regime de bens. Só que de uns tempos para cá a gente tem começado a mudar um pouco essa cabeça e permitir essa alteração de regime de bens. A imutabilidade do regime de bens tinha uma razão de ser: proteção de créditos. Como é que eu convivo em uma união estável, em um casamento, em um regime, durante 2 anos, no outro ano eu mudo de regime, agora vou estar na separação separação absoluta, depois a comunhão parcial, depois fica mudando aí, participação nos aquestos. Enfim, se ficar mudando, os credores, os créditos que circulam no mercado, eles ficam com um pouco de insegurança. Então, prezando pela segurança, a gente sempre teve essa questão da imutabilidade dos regimes, para poder ficar um negócio mais sensato, né? Se é que podemos assim dizer. Enfim, o provimento 141 trouxe um tópico sobre o regime de bens, a alteração do regime de bens na união estável. E é permitido você chegar no cartório e mudar seu regime de bens. Como é que funciona? Se você quiser mudar seu regime de bens, você não precisa de advogado. Só que o que acontece? O cartório ele vai pedir
certidões fiscais, trabalhistas, de execução fiscal, protesto. Se uma dessas certidões for positiva, se você tiver alguma dessas certidões positivas, você vai precisar de advogado. Ele também pede uma certidão de interdição. Se essa certidão de interdição for positiva, né, se você tiver sido interditado, aí você tem que fazer ela judicialmente. Aí não dá para fazer extrajudicialmente. E como é que funciona? Se eu alterei o regime de bens, ele vai valer a partir do momento do registro. Ele não vai atingir os bens anteriores ao registro. Claro, salvo a comunhão universal de bens, porque aí vai englobar todos os bens dos cônjuges, então tem que atingir os anteriores também. Não pode prejudicar créditos de boa-fé, isso deve constar expressamente no registro. Livre escolha também, o RCPN ele encaminha via CRC nacional para o RCPN do domicílio, então é tranquilo. E a averbação do regime de bens na união estável deve constar o regime anterior. Não dá simplesmente para averbar sem falar o anterior. Regime padrão, regime legal, né, o da comunhão parcial, se não ocorrer em nenhuma das causas suspensivas e se não incorrer na separação obrigatória, né. Os emolumentos eles vão condizer com o valor do processo de habilitação, que assim o é, e até uma normatização estadual, distrital. Como veio agora, então tem que esperar o ano virar aí para a gente conseguir organizar melhor essa tabela de emolumentos, né? Agora, para finalizar, é aquele ponto nebuloso desse regime de bens. O provimento permitiu que nesse regime de bens a gente pudesse partilhar os bens. Aí que está o ponto. A gente sempre teve essa segurança de inventário e partilha porque ela ocorria no meio judicial. Sempre ocorreu no meio judicial. A 11441, 2007, ela trouxe isso para o extrajudicial. Mas para quem do extrajudicial? Para o tabelião de notas. Por quê? Porque o tabelião de notas é dotado de uma fé pública notarial, que é diferente da fé pública registral. Agora, a 14382 permitiu que por um termozinho, um requerimento, seja feita a partilha de bens. Isso aí me é um pouco nebuloso, visto que, olhando pelo lado social, é muito bom, porque os cartórios deficitários tendem a ser os RCPNs, né? Mas, olhando pelo ponto de vista legal, ao meu ver, isso aí não está conforme a lei. Primeiro, se tratar de um bem imóvel, artigo 108 do Código Civil, escritura pública. Como é que vai fazer um simples termo aí para dividir um imóvel? E mais, como é que vai chegar no cartório de registro de imóveis? Ele vai aceitar essa transferência? Provavelmente não. Mas aí vocês me falam, mas o próprio provimento fala para o cartório de registro de imóveis aceitar o registro do regime de bens. Fala para aceitar, para fazer, para dar efeito perante terceiros e não para fazer uma partilha de bens. São duas coisas totalmente diferentes. Enfim, ao meu ver, deixar que o RCPN faça uma partilha de bens, olhando pelo lado social, legal, bom para arrecadação. Mas olhando pelo ponto de vista legal, não vejo nexo. Não vejo nexo mesmo, porque, primeiro, as instituições que necessitam receber esse título de partilha para darem prosseguimento, provavelmente não vão aceitá-lo. Não sei se essa partilha vai ser relacionada tão somente a bens móveis, vai englobar os imóveis, até que ponto pode ser essa partilha. Isso aí eu acho que vai ficar mais a pendência na prática para a gente ver como é que vai ocorrer. Mas é isso aí, galera. Finalizamos aí com 20 minutinhos e é isso aí. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Tamo junto.